Evangélica. Nós ganhamos, todo mundo sabe, só um pouquinho mais baixo, Pedro, não sei se estou muito alto aí. Nós ganhamos uma doação de uma tela de LED, um telão de 6x3, que custou R$105 mil e foi doado por um casal de empresários aqui da igreja. Doado, irmãos. E esta semana vai ser instalado. Por isso que a gente está reorganizando. Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso. Aqui nessa igreja, o dinheiro da fé, o valor aplicado na fé, quer seja dízimo, quer seja ofertas, ele é feito tudo de uma forma muito, mas muito séria. A gente sempre não se cansa de falar isso, por isso que as pessoas acreditam. Fazer uma doação de um telão de R$105 mil é uma dádiva, é uma bênção. Então louvado seja Deus pela vida desta família. Eu tenho certeza que a mulher dele vai engravidar. Abra a tua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo de 1 ao 11, depois do 27 ao 31. Um pouco extenso, mas importante para dar noção àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. 1 Coríntios 12, verso 1 diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dado uma palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. E a outros, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro ainda, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui, cada um como quer. Versos 37. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, o que tem o dom de curar, o que tem o dom de prestar ajuda, o que tem o dom de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. O tema dessa noite, que vai ser projetado, diz: seja zelosos com os seus dons espirituais. Vamos repetir? Seja zelosos com os seus dons espirituais. No último domingo que eu preguei, há algum tempo atrás, eu falei do zelo que nós devemos ter com a fé. A fé é uma coisa que precisa ser cuidada, é uma coisa que nós temos que zelar. Se nós não cuidarmos da fé, ela devagarzinho vai se extinguindo, e logo logo a gente começa a se enredar, e já começa a não saber em quem nós somos nesse mundo. E muitos se perdem porque não
cuidaram da sua fé. A mesma coisa é os dons espirituais. Nós também precisamos ser zelosos. E eu gosto sempre de lembrar de casamento. Depois da presença de Deus nessa terra, não tem nada melhor do que uma vida conjugal, marido e mulher. Mas ele tem que ser cuidado, ele tem que ser zelado, senão acaba. Tem muitos casamentos que não cuidam e viram um inferno. Aquilo que era para ser um céu, acaba se tornando uma tortura, por falta de zelo, em algum momento errou. Quanto aos dons espirituais, ele foi dado para a igreja, preste atenção nisso, para a edificação de todo o corpo. Quem aqui crê nos dons espirituais? Vamos aplaudir a Deus por isso. Agora, é importante nós entendermos uma coisa, irmãos. Os dons espirituais, todos nós temos algum. A gente vai aprender um pouco daqui a pouco sobre isso. Agora eu preciso falar uma coisa. Poucos servem. E muitos são servidos por esses poucos. Tem muito poucas pessoas que colocam os seus dons a serviço de Deus e a serviço da igreja. E tem muitos que usam dos dons destes poucos que se colocam à disposição. Por isso que você vê muitos líderes cansados, exaustos. Porque onde precisava de 10, às vezes só tem um. E por que só tem um? Porque os outros acham melhor ficar quietinho no seu cantinho. Não preciso colocar isso em disposição. Nessa noite eu gostaria, pela fé, tocar o seu coração pelo poder do Espírito Santo, para que você entendesse quanto você é importante para o crescimento da igreja. Fala para quem está do seu lado, você é mais importante do que você pensa. Fala para ele, quem está do seu lado aí. Irmãos, preste atenção no versículo 1, 1 Coríntios 12, 1. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, quanto aos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós precisamos ter conhecimento claro sobre os dons. A Bíblia está dizendo, olha, ninguém pode ser ignorante nisso. É necessário ter consciência clara. E é tão interessante que o versos 4 vai dizer, olha, e todos os dons, a fonte disso é o Espírito Santo. Ele não é teu, ele foi te dado como de presente. É uma ferramenta que Deus te deu para você colocar à disposição da igreja. Eu vou simplificar de uma maneira bem chula, mas você vai entender. Imagina se você fosse capinar o seu terreno que você tem, que tem uma braquiária dessa altura, aquele monte de capim, e você fosse lá com a mão. Ia ser fácil? Capinar um terreno com a mão? Arrancando braquiária, ia ser muito difícil. E assim também é para trabalhar nas coisas de Deus. Se fosse do nosso jeito, ia ser muito difícil. Como na analogia do capim, quando nós pegamos uma enxadinha afiada, fica muito mais fácil a operação. Assim Deus deixou os dons que é do Espírito Santo, para que você, ao exercê-lo, tivesse uma ferramenta que não trouxesse nenhum peso para o seu serviço na igreja. Quem entendeu diz amém. Agora, é tão claro, Bíblia, que tem uma receitinha aqui para o Ministério de Cura e Libertação, que a gente precisa ler. Projeta para mim o versículo 3. Olha que receita que a Bíblia dá. Por isso, eu vou ter até aqui com vocês. Por isso eu afirmo, olha só, que ninguém que fala, preste atenção, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus. Ninguém que tem o Espírito fala blasfêmia contra Jesus. Agora preste atenção, ninguém agora diz Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Quando você for orar para uma pessoa, você chega para ela e fala assim, como é que é seu nome? E ela vai falar, José. Aí você fala, José, repete comigo, Jesus é meu Senhor. Se ele repetir, ele não tem demônio. Porque ninguém fala Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Se ele tiver demônio, ele vai
blasfemar. Aí você fala, sai demônio, em nome de Jesus. Acabou o problema. A Bíblia é tão clara que tem todas as ferramentas possíveis para nós trabalharmos a serviço da igreja. Agora, irmãos, pastor, mas como é que é esse negócio de dons espirituais? A menina vai projetar uma listinha ali, que não reúne todos não. Mas ali tem um pouquinho para você escolher o que Deus te deu. Deixa a lista só para eles se familiarizando com ela. Ali tem alguns dos dons ali, espirituais. E para que servem os dons? Edificação do corpo de Cristo. Eu ontem atendi um casal. Eles não são dessa igreja e eu não vou falar nome, não estou aqui para expor ninguém. Mas eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Eles se apaixonaram, se casaram e têm filhos, estão lutando, mas eles não têm uma experiência com Deus. O que eu fiz? Peguei o dom que Deus me deu e falei, olha, eu vou contar para vocês quem era antes de Jesus o pastor Zacarim e quem é depois do encontro com Jesus. E contei a minha vida para eles. Pastor, uma pessoa estranha, pastor, eu sei. Mas eu preciso mostrar para ele que um homem ou uma família sem Deus não vai para lugar nenhum desta terra. Eu vou falar uma palavra forte. Uma pessoa sem Deus não vale muita coisa nessa terra. Amém, irmãos? Agora, quando uma família coloca a sua vida e coloca Jesus no centro, não tem problema que possa resistir ao poder de Jesus na vida de uma pessoa. Fala assim, eu e minha família servimos ao Senhor Jesus. Eu e minha família pertencemos ao Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas a Deus por isso. Agora deixa eu ilustrar aqui um pouquinho, porque eu não quero ficar ensinando sobre dom, porque aqui não é BD, eu preciso pregar. Mas aqui é importante entender, dons não é para competição. Eu oro mais bonito que você, eu canto mais bonito que você, eu toco mais bonito que você. Não tem isso. Isso aqui é coisa de meninice. Existe isso na igreja, pastor? Muito, mas é meninos. Pessoas maduras não têm esse negócio. Então dom não é para competir. E outra coisa, eu não vou colocar à disposição não, porque eu vou ficar cansado. Dom não traz peso. O dom é uma coisa tão natural. Por exemplo, nós pastores amamos pregar. Nós gastamos 10 dias montando uma pregação, irmãos. Porque nós temos que estudar, nós temos que ver se não tem erro doutrinário, não pode falar que uma heresia, e a gente tem que consultar onde que foi que ele chutou a pedra, que rumo que ela foi, e nós temos que escutar uma pessoa para ver se nós não estamos fora. É 10 dias para chegar aqui e falar em 30 minutos. Fala para algum de nós que isso não é gostoso. Fala aí, eu fico atendendo pessoas ali no gabinete, eu acho que eu amo, não posso falar isso, mas eu amo tanto atender quanto eu amo pregar. Eu fico ali sentado escutando, fico uma hora e meia escutando o problema dos outros. Mas pastor, o senhor aguenta? Cara, para mim é um deleite poder quando terminar e falar assim, sua vida tem jeito, seu casamento tem jeito, seus filhos têm jeito. Não, eu não tenho mais solução. Tem. Senta aí que eu vou contar. Ontem a mulher reclamou do marido. E eu esperei ela reclamar, pastores. Deixei ela descer o porrete. E quando ela aproveitou e eu dei corda. Aí eu falei, quando voltou os dois, porque eu falo com o outro, puxamos os dois. Falei, agora você vai escutar quem eu era. Quando eu contei, minha querida, o que você passou. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor é um monstro. Eu falei, fui. Faz 31 anos que eu sou um homem transformado pelo poder do nome de Jesus. Mas eu contei para ela. Aí ela olhou para o marido dela e falou assim, me perdoa, querido. Eu pensei comigo, tome. Aí está o dom de Deus para mostrar que muitas vezes nós não entendemos ou não valorizamos quem Deus colocou do nosso lado. Amém? Marido e mulher aí, olha um para o outro aí e fala, eu não te mereço, querida. Fala para ela aí. Eu não te mereço, querido ou querido, né? Fala, você é muito melhor que eu. Fala para ele aí, você é muito melhor que eu.
Irmãos, nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos colocar no nosso coração, eu queria que você entendesse isso, o qual é importante se colocar à disposição de Deus no uso dos dons. Tem uma parábola que Mateus, lá em Mateus 25, eu quero que você só projeta, mas ela é a parábola dos talentos. E esta parábola dos talentos tem tudo a ver com o uso dos dons. Tudo a ver. E lá Jesus vai ensinar que nós precisamos multiplicar os talentos que nos foi dado. Lá está dizendo também que Deus dá a cada um, preste atenção isso no seu coração, Deus dá a cada um a capacidade que lhe é própria. Deus não dá mais e nem pede mais do que a gente pode dar. Ah, Deus vai me dar uma coisa, eu não posso. Deus não faz isso, Ele só dá o que você pode. Outra coisa importante nesta parábola dos talentos, que tem tudo a ver com os dons. A recompensa não é pela quantidade, mas pela fidelidade. Repete comigo, o meu galardão não vai ser dado pela quantidade dos meus dons, mas pela qualidade, pela fidelidade. Tem pessoas que têm talentos incríveis, não se coloca para nada, nada. Tem pessoas que sabem escrever, lá na casa tem meninos que não sabem ler e escrever, precisa de pessoas para ajudar. Tem pessoas que têm dons de arte, lá na casa as meninas precisam de professoras de arte, porque senão ela só fica fazendo arte lá, se não tiver uma professora de arte lá, só dão dor de cabeça, tá bom? Mulheres, estou brincando, tá bom, filhas? Calma, é só tô dando uma espairecida aqui. Mas nós precisamos entender uma coisa na parábola dos talentos, que Jesus está chamando eu e você para se envolver no serviço espiritual. Eu vou repetir, Jesus está chamando cada um de nós a nós nos envolvermos no serviço espiritual. Posso ouvir um amém aí? E tem um detalhe aqui, hein? Não é só com a sua vida não, com o seu carro, sua bicicleta, sua moto, as suas coisas. Porque tem gente que vem na igreja e não põe ninguém dentro para dar carona, porque não pode sujar o carro. Aprenda a colocar suas coisas também a serviço de Deus. Eu fui buscar uma velhinha do meu coração ali, que mora no bairro ali. Ela chegou e falou assim: meu Deus, carro de fazendeiro só anda sujo. Eu falei, do fazendeiro não sei, mas do peão do fazendeiro anda todo sujo. Eu fui buscar ela com o maior carinho. Monta aí, minha querida. E ela montou no carro. Pastor, por quê? Cara, nossas coisas são para servir o Senhor. Tem irmãs que moram lá naquele lado de lá. Como é que chama aquele bairro longe que saiu novo? Não tem Campo Grande não, é o novo, Vila Nova. Tem irmãs da igreja que moram lá na Vila Nova, que são doidas para vir na igreja, mas não acha ninguém para dar uma carona no culto de domingo. Eu não sei quem mora naquele bairro, mas será que nos bairros onde você mora tem alguém que de repente precisa de uma carona e você podia pelo menos no domingo se colocar à disposição ter o carro, meu Deus? Nós precisamos entender que nossas coisas devem servir a casa do Senhor. Posso ouvir um amém? Ah, mas eu não gosto, por isso que a sua vida é chata e sem sentido. Porque no reino de Deus não tem egoísmo, irmãos. Por isso que muitas pessoas ficam o dia inteiro emburradas, não tem vida, porque você não se coloca à disposição de Deus. Nós precisamos aprender, entender que é pelo poder do Espírito que a nossa vida cria sentido. Ah, pastor, mas o senhor sai sábado e vem aqui atender pessoas sábado à noite? Vem, ontem atendi um casal aqui das 7 até 9h30. E minha mulher ficou preocupada, mandou um zap: onde você está? Aí quando eu estou atendendo, eu tiro uma foto do pé da pessoa que está na minha frente, né? Só o pé. Estou aqui ainda na ativa.
Ah, mas o senhor aguenta isso? Uai, meu filho, é uma vida. E uma vida tem muito valor. O sangue de Jesus foi derramado por aquela vida. Agora, é interessante que tem pessoas que enterram os dons. Ah, não. Deixa os meus dons enterrados. E aí? Olha, meu filho, a decisão é sua. Deus te deu a liberdade que você quer. Mas depois não reclama. Quando bater na porta, ele diz, eu não te conheço. Diga para quem está do seu lado, não é de você que o pastor está falando. Bom, eu queria, que nem diz o pastor César Cavalcante, eu queria deixar 5 pontos. A pregação é dele hoje não, mas 5 pontos para a comunidade entender uma coisa sobre dom. Ponto de número 1, projeta para mim, minha querida amiga. Você viu que eu estou pulando um monte de coisa, né? Lê comigo. Reconhecer a origem e propósito dos dons. É graça de Deus. Dom é graça. E o propósito é edificação da igreja. Tem uma coisa que você tem, que ninguém tem, por isso que você está aqui nessa igreja. Tem uma coisa que você tem que servir aqui, que ninguém pode fazer, é você que vai fazer. Quem entendeu diz amém. Hoje eu vi uma foto de 2 mulheres cozinhando aqui na Casa Bom Pastor. Eu nunca vi uma foto de mulher tão bonita quanto essas 2 cozinhando. E elas tiraram foto sorridente no lado do fogão, porque elas estavam servindo a Deus. Eu disse, se tivesse tirado uma foto lá na praça Terra Santa, não tinha saído tão bonita. Mas como tiraram foto do lado do fogão, ficaram lindas. Por quê, pastor? Quem exerce o dom e o ministério divino sempre é muito lindo na foto. Amém, irmãos? Os dons são para isso, a origem é de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que se essas mulheres fizeram uma gororoba, eles ficaram felizes, porque o Espírito Santo foi lá e temperou. Se elas não souber cozinhar, o Espírito Santo foi lá e consertou o negócio. Mas que eles ficaram felizes com a comida, ficaram. Posso ouvir um amém, irmão? Quem falou que você foi cozinheira? Estou falando da Eunice. Amém, irmãos? Item número 2. Nós precisamos, lê comigo, exercitar os dons com amor. É interessante que o capítulo 13, que é logo o seguinte, da primeira carta aos Coríntios, vai falar assim, ó. Você pode fazer tudo que você fizer, mas se você não fizer por amor, não vai adiantar nada. Então uma das coisas que nós precisamos fazer é por amor. Eu não quero que alguém aqui se sinta ofendido e nem fale para ninguém. Mas todo mundo sabe que os 3 pastores dessa igreja não têm salário. Salário não é demérito, os pastores têm direito. A Bíblia fala que o operário é digno do seu salário. Mas vocês não sabem como é gostoso servir a Deus sem receber nada de financeiro. Vocês não sabem como isso é uma delícia. E olha que eu tenho eu recebo de 3 empresas. Humanamente falando, eu recebo de 3 empresas. Então eu emito 3 notas por mês. Trabalho para 3 empresas diferentes. Mas quando eu subo aqui, ou quando eu estou exercendo o ministério de Deus, que eu sei que não tem nada financeiro envolvido, que delícia. Por quê? Porque eu quero fazer tudo por amor. Porque Jesus merece todo o amor que nós colocamos. Quem entendeu, dê uma salva de palmas a Deus aí. Eu vou repetir para que não fique agressivo. Salário não é demérito. O pastor que recebe, ele tem direito. Mas nós optamos não precisar disso. E como é gostoso, meu Deus, como é delicioso. Aí todo mundo fala assim, todos os pastores roubam. Nós não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos com dinheiro. Se alguém estiver roubando aqui, é você, Frederico. Você é o responsável pelo caixa, tá bom? Graças a Deus, nós pastores não mexemos com dinheiro. Entendeu? Tem uma das coisas que todo mundo rouba. Não. Aqui não. Aqui nós exercemos por amor. Nós fazemos a coisa com carinho. Nós fazemos porque nós amamos Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós. Ele merece toda a dedicação. E nós fazemos por isso. Terceiro tópico. Terceiro, lê comigo. Estabelecer ordem
no uso dos dons. Tem alguns ensinos, eu não quero também entrar em polêmica, mas tem alguns ensinos de dons que é errado. Como é errado essa igreja não ter os dons florescidos? Ah, está louvando, cara, grita glória a Deus, qual que é o problema? Ah, eu fui no encontro do pastor Hernandes, final de semana, eu e minha esposa, né? Tá linda, né? Estamos lá. E aí, chegamos no encontro do pastor Hernandes, por educação, eles colocaram nós lá na primeira fileira. Chamou eu lá, tinha cadeira reservada para nós. Falei, meu Deus do céu, nunca fui tratado assim. Quando o cara estava cantando, eu, glória a Deus, glória a Deus. Meu filho falou, pai, o senhor vai se trair, vão achar que o senhor é pentecostal. Eu falei, aleluia. Mas o senhor era o que mais gritava? Eu era, e glória a Deus e aleluia. Mas era um encontro de presbiteriano, mas tinha uns lá que daqui a pouquinho começaram a gritar aleluia também. Cara, eu sou livre, cara. Cara. E era o Fernandinho cantando, igual o Paulo. Único. Aí, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aqui, essa igreja precisa ser mais avivada com os dons do Espírito Santo. Você é livre. Você é livre, irmão. Você é livre, irmão. Agora eu vou contar um boberol. Um dia, uma irmã aqui chegou, estava numa canção legal, e aí ela começou a rodopiar. Quando ela começou a rodopiar, eu juntei pelo pescoço. Ela falou, irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei. Vamos sentar ali para conversar. Tem um ensino errado nas igrejas pentecostal, que diz que uma pessoa cheia do Espírito, ela não sabe o que está fazendo. Isso é ensino errado. Deus não faz ninguém de marionete. Quer ver? Glória a Deus! Eu sou o pastor Zacarias, irmãos. Estou aqui. Seu louvado seja. Eu continuo sendo o pastor Zacarias. Ou seja, eu posso gritar glória a Deus, mas Deus não tira a minha identidade. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Então o que é importante aqui? É importante entender que nós precisamos estabelecer ordem. Pastor, mas o senhor vai achar ruim aqui se o pessoal começar a gritar glória a Deus aqui? Eu não. Pelo contrário, a igreja tem que ter vida. Só não quero doido. Mas tem que ter vida. Vocês viram que coisa engraçada? Como é que é a igreja, né? Vanderlei vem cantar, ele tem um jeito. O Paulo vai cantar, tem outro. Aí vem o Paulo cantar, ele tem outro, mas o Paulo é mais doido. Aquele jeitão de doido. É o dom que Deus deu para ele, deixa exercer. Os meninos da rede jovem, eu vim ontem à noite aqui um pouquinho, fui embora rapidinho, porque é tão alto o som. Aí o pessoal falou assim, pastor, o senhor não vai ficar? Eu falei, eu não aguento isso não, minha idade não permite isso não. Por quê? Porque para mim aquilo é uma loucura, irmãos. Mas deixa a molecada glorificar Deus do jeito deles, irmãos. Só precisamos ter ordem. E se tiver problema, eu vou puxar a orelha do pastor Ricardo, ele é o responsável pela rede jovem. Mas nós precisamos. É para ter ordem? É para ter ordem. 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Vamos lá? Lê comigo. Tudo na igreja. Decência e ordem. É interessante isso. Igreja que tem bagunça, cara, tem alguma coisa errada. Mas bagunça não quer dizer louvar e gritar e pular. Não quer dizer isso. Isso aqui é gostoso demais da conta. É bom. Às vezes eu vejo a meninada fazendo a fila aqui e puxa aquela fila pulando. Cara, deixa a molecada brincar, não tem problema nenhum. Agora tem uma ordem aí, tem uma organização nisso, tem. Louvado seja Deus. Deixa essa molecada ser feliz. Deixa a igreja ser avivada. Nós precisamos deixar a igreja ser avivada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar claro isso. Pastor, o senhor acha ruim que alguém aqui ore em língua? Eu não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu não acho ruim não. Só que a Bíblia fala que quando alguém orar tem que ter interpretação. É só ter ordem, para mim está tudo certo. Um dia eu vi um pastor, irmãos, tem coisas do Espírito que a gente tem que tomar cuidado, não falar besteira. Um dia eu vi um pastor falando contra o repouso no Espírito. Está nem na programação aqui da minha pregação. Mas Deus colocou no meu coração agora, fez eu lembrar e eu vou falar.
Você acredita no repouso do Espírito? Olha, 90% dos repousos do Espírito, às vezes é mania do povo gostar de cair. Então você vai orar, o cara já despenca porque ele quer cair. Um dia, eu perdi minha filha. Ela tirou a vida. Todo mundo sabe disso. Faz 21 anos atrás. 2003, é isso? 6 meses eu chorei. E eu sofri tanto, que era como se alguém tivesse enfincado um punhal no meu peito. E ele não saiu. E eu chorei por 6 meses. Aí eu estava no encontro de igreja. Momento de louvor, cantando. Estou lá glorificando a Deus. E com dor e tudo. E louvado seja o seu nome. Veio uma coisa assim. E bateu no meu peito. Pau, eu estava em pé. Eu fui para o chão. Bateu invisível. Eu estava louvando. Pau. Repousei. Fui arrebatado. Eu fui tirado desta terra. Eu fui levado num lugar que eu nunca vi. E lá Deus revelou a glória dele. Quando eu voltei do repouso, eu nunca mais chorei. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que há curas tão profundas que do nosso natural é violência contra você. Deus nos faz repousar para que no repouso o Espírito Santo nos cura. Eu creio nisso. Eu sou testemunha disso. Amém, irmãos? Ah, mas o senhor acredita? Eu acredito muito. Agora, tem muita meninice no repouso. Tem muita meninice. Mas eu sou um homem curado pelo Espírito Santo no repouso da morte da minha filha. Nunca mais eu chorei. Se eu tentar chorar aqui, eu vou fingir. Não consigo. Pastor, por quê? Porque Deus, depois do encontro, Ele disse: vai cuidar dos meus filhos, que eu cuido da tua filha. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Então, nós precisamos. Tem que ter ordem, mas nós precisamos entender que o poder de Deus precisa estar na sua vida e na minha vida, irmãos. Fala para quem está do seu lado, se abre mais ao Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado. Eu já estou encerrando. O tópico 4, falta só mais 2. Eu já vou encerrar. Tópico 4. Jesus. É esse? Ah, é. Vamos ler comigo? Estimular todos a participarem. Irmãos, preste atenção nisso aqui, irmãos. Eu não sei o que você sabe fazer. Eu não sei o que você sabe fazer. Mas os dons espirituais, Deus é quem dá. Por exemplo, nós precisamos... Cadê o meu menino da câmera aqui? Você, vem cá, feiozinho. Vem cá perto de mim. Você viu esse menino com a câmera na mão? Você viu esse marmanjo com a câmera na mão aqui, gravando? Estão vendo isso? Vocês viram esse menino com a câmera na mão aqui, móvel? Agora há pouco? Sabe quanto está precisando para a câmera móvel aqui? Meia dúzia. Tem que vir um velho desse, porque não tem os meninos novos para ajudar na câmera. Obrigado por você servir a Deus. Tá bom? Nós estamos precisando de gente para trabalhar na câmera, para trabalhar na mídia, no Ministério de Cura e Libertação, no Ministério de Intercessão. Todos os ministérios estão precisando. Sabe onde que sobra bastante gente? Cantar. Por quê, pastor? Porque é bonito ficar aqui na frente cantando, é legal. E o pessoal se apaixona. Eu também. A minha mulher fica o tempo todo falando assim: deixa eu cantar um dia. Eu falo: pelo amor de Deus, não faz isso. Ela fala: eu quero cantar também. Eu falo: de jeito, canta aqui perto de mim. Ela canta, eu falo: amor, desiste desse negócio. É brincadeira. Mas graças a Deus, que no Ministério de Música não falta ninguém. Mas todos os outros ministérios precisam de pessoas. Está faltando você. Então você precisa... Ah, mas pastor, eu não sei fazer nada. Meu filho, você não sabe o quanto você é importante para Deus. E você está lá em casa assistindo quem na TV? O que você está fazendo na sua vida? Coloque-se à disposição. Um pouquinho. Olha, ontem o Sérgio publicou. Ó, gente, os meninos que servem aqui de voluntários na Casa Bom Pastor,
eu tenho que louvar a Deus por todo mundo, mas eu louvo a Deus pelos voluntários da casa. Vamos dar uma salva de palmas a Deus por esses meninos? Preste atenção nisso aqui. Eu tenho um casal de amigo meu, que é do Paraná, e eles ajudam muito aqui. A última doação que eles fizeram aqui foi de 21 mil reais. Eles ajudam muito, eles têm uma fazenda muito grande, e é um casal de empresários do Paraná. Eles falaram para mim assim: pastor, nós fechamos uma casa de recuperação na nossa cidade porque não tinha voluntário. A semana tinha funcionário, aos sábados e domingos a gente não conseguia voluntário, porque não tem como ter funcionário 24 horas, sábado, domingo, feriado. Ninguém aguenta pagar. Então a igreja precisa, a casa de recuperação precisa de pessoas como voluntário. Ontem o Sérgio falou: olha, tá sem voluntário, eu vou ter que cobrir. Eu publiquei e graças a Deus apareceu uma pessoa. Então eu queria fazer um comentário. Quer pregar também com o vô? É? Então preste atenção nisso, irmão. Mulher e homens, 1 hora sua por mês aqui na casa de recuperação como voluntário, sábado ou domingo, seria uma grande bênção de Deus para essa casa de recuperação. Às vezes falta pessoas, e quando tem, é poucos fazendo muito. Aí um cara tem que ficar 3 horas, 4 horas, porque não tem outras pessoas. Irmãos, 1 hora por mês do seu trabalho é muito pouco perto do que Cristo fez na cruz. Fala para quem está do seu lado com muito carinho: você tinha que criar vergonha na cara e se colocar à disposição. Com muito carinho, fala para quem está do seu lado aí. Olha o tema. Olha o tema. Vamos ler o tema? Não, perdão. Esse tópico, eu falei errado. O erro foi meu. O 4. Olha como é que é o tópico. Estimular todos a participarem. De novo, fala. Você precisa criar vergonha na cara e se colocar à disposição. Fala para ele. Estimula ele em nome de Jesus. Que estímulo, hein? Que pastor carinhoso. Último tópico, o 5º, para a gente encerrar. Conectar os dons à missão. Missão é testemunho. O teu dom tem que ser testemunho na sua vida. Pastor, mas que testemunho você tem dado de Cristo? Ah, pastor, eu não tenho dom de falar. Então se coloca a serviço, porque é um testemunho a sua vida a serviço do reino. Ah, eu não sei pregar. Não tem problema, se coloca à disposição em qualquer. O menino ali não fala com a câmera na mão. O Gilmar ali, quando ele está com a câmera, ele não fala nada, mas ele leva a transmissão. Eu vi, a hora que estava no culto aqui, tinha mais de 50 pessoas entre Facebook e YouTube participando do culto. Tem uma senhora que é católica, vocês conhecem, a mãe da minha nora, que ela tem uma criança deficiente. Ela não pode sair para ir numa igreja, porque ela tem uma filhinha deficiente para cuidar. Ela participa de todos os cultos de domingo, e ela está neste momento saindo. Sabe por quê? Porque tem voluntários ali e lá em cima. Pessoas podem ser tocadas por Deus por causa disso. Ô irmão, dê uma salva de palmas a Deus por isso. Ah, pastor, mas você não sabe quem está por trás da tela. Você não sabe quem está precisando. Você não sabe o que estão passando lá do outro lado. Se você servir a Deus, talvez você nunca vai saber. Quando você chegar lá no céu, vai ser revelado quantas pessoas você serviu sem você saber, só porque você se colocou à disposição. Nós precisamos entender isso. Os nossos dons precisam estar conectado a esta missão que nós temos e ao testemunho de vida. Que ministério você serve na igreja? Não, eu não sirvo. Eu só jogo bola, vou brincar lá na praça, vou passear, vou nas boates da esquina aí, nos bar e tal, mas eu não tenho tempo para a igreja não. Belo testemunho seu. E eu não quero ser chato aqui, porque eu louvo a Deus
pela vida dos membros dessa igreja. Eu sei o quanto cada um tem se colocado à disposição, mas ainda é pouco. Fecha os seus olhos um pouquinho. Fecha os seus olhos. Eu queria que você ouvisse com seus olhos fechados que o que você tem é muito importante para o crescimento dessa igreja. O que você tem de talento, quer seja natural, que você nasceu com ele, e o Espírito Santo aperfeiçoa para o serviço da igreja, como um dom espiritual, tanto uma coisa quanto outra, é santificado pelo Espírito Santo, para que através da sua vida, alguém seja beneficiado nessa igreja, alguma alma seja tocada, alguma pessoa seja atingida pelo ministério que você te deu. Com seus olhos fechados, ouça isso. Talvez você salvou uma pessoa quando lá no seu serviço você falou de Jesus para ela. Você até não sabia muito o que dizer, mas Deus te usou do teu jeitinho simples. E esta pessoa foi tocada pela sua simplicidade. Deus usou a sua timidez, mas Deus santificou ela, e você acabou falando alguma coisa de Deus. E esta pessoa foi tocada. Talvez demorou 1 mês, 2, mas ela veio aqui, e talvez você não saiba, mas Deus usou você. Agora imagina quando você se colocar à disposição de verdade. Quando você falar: Senhor, eis-me aqui. Fala no seu coração para Deus agora: eis-me aqui, sim. Eis-me aqui. Se coloque à disposição. Enquanto o ministério canta, eu vou pedindo para você ficar de pé. E faça a sua oração agora. Vamos ficando de pé. Coloque seu coração para o Senhor. Apresente seu coração para Deus. Diga para o Senhor contar com você. Diga para o Senhor Jesus contar com você. Aleluia, Deus, glória a Deus. Vocês lembram do tema dessa noite, amado? Seja zeloso. Vamos lá? Seja zeloso pelo quê? Seja zeloso, seja cuidadoso. Quantos aqui tem dons que Deus deu na sua vida, amado? Você foi salvo para um propósito. Você foi salvo por Deus, porque Deus tem um propósito na tua vida. Tem dons aí na sua vida, amado. Agora, como que está esse dom? Será que nós temos zelado? Será que nós temos cuidado? Mas eu quero dizer para você que hoje é noite de restauração. Hoje é noite de voltar o coração a queimar de novo na presença de Deus, amado. Não é mais tempo de você ficar como está. É hora de nos posicionarmos na presença de Deus, amado. Ontem, preste bem atenção, ontem eu até brincava com uns jovens aqui. Eu partilhava um momento, eu até falava assim, pastor, para eles assim, perguntei pro Siqueira na época: você é o que mesmo? Ele falou: sou corintiano. Aí eu falei para ele assim: canta o hino do Palmeiras. Ele olhou para mim assim, a igreja olhou e falou assim: não. Aí eu perguntei assim: você já viu um corintiano cantar o hino do Palmeiras? Ou quando o time do Palmeiras vai entrar e tá lá a torcida do Corinthians e eles cantam: ê, Palmeiras. Não, ou vice-versa, não, porque eles são zelosos com o time que eles são fiéis, são ou não são? Sim ou não? Em tantas outras áreas eles são fiéis, eles não abrem mão. Aí eu perguntava para eles: e nós, com o nosso Salvador, nós temos sido fiel? E porque muitas vezes nós colocamos aquilo que não é para colocar nos nossos lábios, porque muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus colocou para você. Quantos que estão aqui nesta noite, amados,
que tem dons de Deus, que tem dons de ensinar, que tem dons de cuidar, mas estão parados, estão acomodados. Mas nesta noite eu quero dizer que você não vai conseguir mais ficar em nome de Jesus, porque você está sentindo no teu coração nesta noite um mover de Deus sobre você. 1 Timóteo, olha o que vai dizer, 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6, por favor. Deixa eu ver se é 2 Timóteo 1,6. Vamos ler junto? Por essa razão o quê? Torna o quê? A lembrá-lo de que mantenha o quê? Viva a chama do dom de quem? De Deus que vocês receberam pela imposição das minhas mãos. Aqui é Paulo dizendo ao jovem Timóteo: às vezes você não zelou, e às vezes esse dom, amado, essa chama que Deus colocou no teu coração, ela foi se apagando, ela foi diminuindo. Às vezes você está aqui, você já até pensou em abrir mão do ministério que Deus te deu, do dom que Deus te deu. Você falou assim: não vou mais usar, não dá certo. Ou às vezes você até desistiu daquilo que Deus colocou no teu coração. Eu quero te convidar, você nesse primeiro momento agora, fecha teus olhos, amados. Mediante tudo que foi pregado, olha para dentro de si agora. Como será que você se encontra nesta noite? Como será que está o teu coração? Será que você tem, a chama tem queimado dentro do seu coração, amado? Ou será que você pensou em desistir, pensou em parar? Nós já vamos orar, pedir a Deus nessa noite. Eu tenho certeza, se nós nos quebrantar hoje, será um marco na minha e na sua vida, amado, em nome de Jesus. Abra teus olhos por um instante. Eu queria pedir para a projeção colocar aquela lista que o pastor projetou na hora da pregação. Aquela lista de dons. Olha ali quantos dons. Tenho certeza que algum desses dons você se identificou. E às vezes você deixou de exercer. Não olha para mim agora não, olha lá no telão, no projetor. Olha lá, vai examinando. Palavra de sabedoria, tantos outros. Fé, cura, milagres. Lembra das vezes que você era ousado, que você orava pelas pessoas? Você lembra das vezes quando você se colocava em oração e Deus te dava uma palavra e você queimava, você não via a hora de encontrar a pessoa para falar para ela de Deus? Quantas vezes que você não faz mais isso, amado? Às vezes o dom de servir, ali o dom de ensino, o dom de exortação, contribuição à generosidade, de liderança. Quantos aqui que sabem tocar? Quantos aqui que sabem ensinar? O culto kids precisa de ajuda. Na portaria precisa de ajuda. Tantos outros ministérios. E às vezes você está aqui e você pensou em desistir. Ou às vezes você está com medo. Mas nessa noite nós queremos orar. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a começar a pedir ao Espírito Santo que Ele venha te dando ousadia. Que o Espírito Santo nessa noite, que é Ele, amado. Às vezes a tua visão era: não, eu não vou porque eu vou me cansar. Não, amado, vale a pena sim. Por isso começa a clamar ao Espírito Santo nesta noite. Começa a pedir ao Espírito Santo que encha o teu coração. Peça agora ao Espírito Santo que venha movendo o teu interior. O ministério vai começar a cantar de novo essa canção, e você vai fazer dela a sua oração. Então você vai deixar fluir, você vai se deixar mover pelo Espírito Santo nesta noite. Se você puder, levanta as tuas mãos. Isso, se renda. Isso, clama, abra teus lábios, comece a cantar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sim, Deus. Enche, Pai, nós estamos aqui reunidos, nós queremos de novo, Deus. Coloca a mão sobre o seu coração agora e vai cantando mais uma vez. Vai pedindo ao Espírito Santo que enche você agora. Que enche do teu espírito agora. Coloca a mão sobre o teu coração com teus olhos fechados. E vai pedindo. E eu quero também agora, você com teus olhos fechados, você que está com as mãos no coração, agora eu quero pedir um outro momento.
Você que reconhece que você precisa de um toque de Deus, você não está conseguindo nem clamar, eu quero pedir para você ir no seu lugar, que você levante uma de suas mãos agora. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos pôr em prática essa palavra que foi pregada. Tem pessoas aqui que têm dons, Ele quer impartir contigo daquilo que Deus deu, do mover de Deus sobre a tua vida. Levante as tuas mãos, tem algumas pessoas já com as mãos levantadas. Pode ficar tranquilo, vai chegar pessoas que vão começar a orar por você. Tem pessoas com as mãos levantadas aqui, ou do lado esquerdo. Tem pessoas com a mão levantada lá no fundo. Tem mulheres, ó. Os servos vão olhando aí, vão se posicionando agora, vão clamando a Deus. Pai, nós te pedimos agora, Deus. Tem pessoas aqui ainda com a mão levantada. Vem, Espírito Santo de Deus. Isso, não tenha medo não, levante tuas mãos, não abaixa a mão não, vai chegar alguém para orar por você aí. Se identifique, não tenha vergonha agora não. Você que reconhece que você precisa nesta noite, fala: meu Deus, Pai, eu preciso voltar, eu preciso me posicionar de novo. Eu reconheço que a chama tem se apagado, mas eu quero nesta noite ser tomado, Deus. Oh, Pai, sopra, Deus, o Teu Espírito Santo. Sopra, Deus, o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Se não chegou ninguém ainda, continue com as tuas mãos levantadas. Você que já recebeu a oração, coloque a mão sobre o seu coração. Isso, vai cantando suave com o ministério. Você quer navegar no oceano do Espírito e adorar o Senhor de novo. Você que tinha abandonado, você já não estava mais orando, adorando como antes. O seu coração volta a queimar de novo pela presença de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Sim, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Estenda suas mãos agora em direção à sua casa. Nós já vamos terminar esse momento de oração. Estenda suas mãos em direção ao teu lar agora. E como homem, como mulher de Deus, como profeta de Deus, começa a liberar palavras de Deus. Começa a declarar agora que a tua casa é um lugar de bênção, que a tua casa é um lugar de oração, que a tua casa é um lugar de vida. Pai, nós declaramos agora, Deus, famílias restauradas, meu Pai. Nós declaramos, Deus, em nome de Jesus, famílias restauradas, Pai. Famílias restituídas. Você que está nos assistindo agora, nos acompanhando, nós declaramos agora a restauração da tua família. Em nome de Jesus, o teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, porque o Espírito Santo visita ele agora, e o laço, aquilo que foi lançado sobre a vida dele, é quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, o Senhor é Senhor das famílias, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor, aleluia, Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Tome seu assento. Tem algum casal